lançou genialidade na arte e ciência da destruição. Nós guerreamos, odiamos, pisoteamos sobre a terra apesar de sua beleza e poluímos tudo o que Deus nos deu. Em desespero, o homem se mobiliza para lutar contra o mal. Porém, cada vez que eliminamos um, o mesmo se duplica. Há somente uma coisa capaz de quebrar esse ataque diabólico. É o épico de amor do Criador por sua criação. A mensagem do Evangelho. Não há no mundo um justo sequer. Não, não há. Por direito, todos nós merecemos o inferno. Mas essa não é a vontade de Deus. Foi por isso que ele enviou Jesus Cristo a este mundo. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Ele abriu seus braços e disse: "E todo aquele que vem a mim, sob nenhuma circunstância, eu o lançarei fora." De um dos maiores ganhadores de alma de nossos tempos, vem aí um épico grito de guerra ao coração da humanidade. Através do poder da narrativa cinematográfica, o evangelista internacional Reinhard Bonk desvenda princípios extraordinários que o introduziram a uma vida de impacto revolucionário do Evangelho. Das savanas da África aos confins da Terra, vem uma coletânea de histórias, ensinos e uma sinfonia da criação, proclamando o clamor do céu. Proclame libertação aos cativos e guie os pródigos de volta para casa. Todas as esferas da vida clamam pelo Evangelho, assim como um peixe anseia por água na beira de um rio. As necessidades do mundo são enormes o suficiente para que todos vejam, e gastaríamos um livro para que as descrevêssemos. Se há algo capaz de ajudar os desastres do globo, o Evangelho está no topo da lista. Deus nos fez a todos e nos ama. Nunca foi sua intenção que as pessoas fossem para o inferno. Ele fez o máximo para impedir que tudo isso ocorresse. Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós no Calvário. A Bíblia diz claramente que o inferno não foi feito para o homem, mas sim para o diabo e todos os seus anjos. Deus ama os seus filhos e deseja ardentemente que desfrutem do céu com ele. Jesus não veio como uma punição. Ele deu o seu próprio corpo à punição e não o nosso corpo.
Ele mostrou a realidade suprema de todo o universo. Um coração batendo com demasiado anseio e preocupação por cada uma das suas criaturas. E quanto mais afundados nos encontrávamos, mais ele sangrava por nós. Este é o verdadeiro espírito do evangelismo. Eu sei que há pessoas indo para o inferno, e se me importo com elas, eu devo adverti-las. Mas adverti-las como se fossem meus próprios filhos andando na beira de um perigoso vulcão. Quando eu era jovem, tive uma experiência que mudou profundamente toda a minha vida e ministério. Eu tinha uma reunião no norte da Alemanha e foi maravilhosa. As pessoas responderam ao evangelho. Eu estava muito feliz. No final do culto, eu estava em pé na saída cumprimentando as pessoas que saíam, quando, de repente, o Espírito Santo falou em meu coração e disse: atrás de você está uma jovem que está prestes a sair. Eu me virei e, de fato, lá estava ela. Eu a segurei pelo braço e disse: com licença, você já aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Para minha surpresa, lágrimas jorravam de seus olhos. Ela disse: não, eu não. Eu quero, mas eu não posso. Eu disse: por que você não pode encontrar a salvação em Jesus Cristo hoje à noite? Ela disse: porque eu tenho um namorado que odeia Jesus. Eu disse: espere um minuto. Se você tem um namorado que odeia a Jesus, você de fato tem o namorado errado. Não, ela disse, mas eu o amo tanto, eu o amo tanto, eu o amo tanto. E ela soltou-se, afastou-se e saiu pela porta. Isso era de noite. Na manhã seguinte, sentei-me na mesa para comer, quando uma amiga minha entrou correndo e disse: Você ficou sabendo? Você ficou sabendo? Algo terrível aconteceu lá fora. E eu disse: o que aconteceu? Aconteceu que aquela mesma moça da noite anterior havia sido morta em um acidente. Ao receber aquela notícia, meu café da manhã entalou em minha garganta e eu escorreguei na cadeira e comecei a orar. Eu disse: ó Senhor, será que eu preguei claro o suficiente com a urgência necessária? O Senhor falou comigo, me consolou e disse: você fez tudo o que poderia ter feito. Porém, desde aquele dia, eu prometi a Deus que pregaria o Evangelho com tanta clareza, simplicidade e urgência que até mesmo uma criança entenderia. Se fôssemos medidos pelo nosso amor, qual seria o nosso tamanho? Os olhos de Jesus por vezes enchiam-se de lágrimas ao observar as pessoas. Podemos olhar para a cruz de Jesus do ponto de vista da multidão, mas Jesus quer que a vejamos do ponto de vista da cruz, para que vejamos com os seus olhos. Ele põe sua mão em nosso ombro e diz: olha, você vê o que eu vejo?
Ele vê mulheres cansadas, homens atribulados e crianças feridas.
Vinha ele ainda muito longe, quando então seu pai o avistou e, compadecido dele, correu em sua direção. Então o pai o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando quanto tempo fazia desde a última vez que aquele senhor havia corrido. Mas o amor o impulsionou completamente. Ao ver o seu filho, a adrenalina fluiu em suas veias para dar a ele a força para fazer o que normalmente não faria. Ele tinha que alcançá-lo sem desperdiçar um segundo sequer. Fico fascinado com a palavra compaixão usada por Lucas neste versículo. Esta palavra diz muita coisa. Ela é uma palavra única, nunca usada por ninguém, a não ser por Deus ou por um personagem que o representasse. Significa sentimento pelo necessitado. Ela implica em uma reação física. Também tem a ver com os órgãos internos, quando um sentimento passa por nosso sistema, deixando-nos abalados por dentro. Dizemos: meu estômago virou do avesso ou meu coração parou de bater. Foi exatamente isso que o pai sentiu quando viu o seu filho. E esta é a palavra usada para descrever os sentimentos que incomodavam Jesus quando contemplava o povo. Ele era comovido com compaixão, chocado com piedade. Este é o amor de Deus, amor que é derramado em abundância em nossos corações pelo Espírito Santo. Ao servir Jesus, você vai se deparar com todos os tipos de pessoas. Vai gostar de algumas, outras não são amáveis. Podem ser repulsivas, cheias de ódio. Mas o amor nem sequer nota esse tipo de situação. Alguns pastores já disseram que estavam conseguindo uma classe de pessoas boas em suas igrejas. Porém, Jesus atraía os piores. Ele foi achado em meio aos publicanos e pecadores. Até mesmo mulheres de rua encontraram nele um amigo. Eles tinham a revelação de um amigo que os quebrantava e inundava, ultrapassava todas as ideias que tinham sobre a feição moral. É assim que o povo de Deus tem sido através dos séculos, e isso é o que significa prestar serviço a Cristo. Jesus recebia os leprosos fisicamente e também moralmente, os que eram socialmente rejeitados. Ele dirigia-se a eles, e eles vinham até ele. Eles haviam descoberto o amor. Ele somente tinha um alvo que o fazia prosseguir: a sua afeição ilimitada e intocável por todos quantos encontrava. Ele se compadecia até mesmo dos seus piores inimigos. O que o mundo diria a seu respeito? Ou então, o que Jesus diria? Será que diria o mesmo que disse à igreja de Éfeso? Aqueles que levam o evangelho de amor devem fazê-lo com amor. Pessoas sem amor não podem pregar o evangelho, e isso seria fingimento. Os pregadores devem transmitir o amor. Dizer às pessoas que Jesus as ama quando nós mesmos não as amamos soa falso. Seríamos artificiais. O apóstolo Paulo chama tal pregador de símbolo retumbante. Deixe-me adverti-lo. Existe uma boa imitação de amor, o entusiasmo. O entusiasmo pode ser tão gentil quanto o amor, mas transforma o evangelho em um negócio. Podemos dar às pessoas entusiásticas boas-vindas à igreja, mas o mesmo faz o gerente de uma loja com seus clientes. Nós não estamos buscando fregueses ou clientes. Temos que considerar as pessoas para abençoá-las com o amor de Jesus. O objetivo não é o sucesso. O sucesso não é pecaminoso. E a fé não é para perdedores.
Só que quando nós amamos, nem o sucesso, nem as falhas são tão importantes. Somente o amor. Métodos de negócios têm sido aplicados na igreja. Podem até ajudar. Mas métodos de negócios por si só nunca serão suficientes, pois têm outro princípio ou propósito. Eles veem as pessoas como uma oportunidade para lucro ou sucesso. No mundo cristão, vemos as pessoas como uma oportunidade de amar, de podermos nos derramar a elas. Então, para concluir o que eu quero dizer, obedecer à grande comissão é o amor verdadeiro em ação. O apóstolo João usa o amor como prova do fato de sermos salvos ou não. Em 1 João 3, lemos: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, isso é certo. Então, estar salvo indica que você foi amado. Agora, vá e ame os outros. De graça recebestes, de graça dai. Este é o evangelismo como Jesus o descreveu. Wash me now from all my sins. Nossos braços de amor são os únicos braços que Ele tem para usar na terra. Nossas mãos se tornam suas mãos e nossas vozes, sua voz. Nós recebemos o maior privilégio de todos: proclamar a mensagem incomparável.